Olá, olá! Bem-vindo ao Café da Abundância! Hoje, dia 9 de setembro, 9/9, um dia muito especial. A gente vai começar esse evento de 14 dias. E esse evento, ele foi criado com o intuito para que a gente possa juntos, não somente elevar a nossa frequência pessoal, como também a nossa frequência coletiva, né? Porque quando a gente muda uma crença dentro do nosso subconsciente, a gente enfraquece essa crença no coletivo da sociedade. E a gente ajuda o planeta como um todo, né? A gente vai fazendo limpeza dentro da Terra, da Mãe Terra e de tudo mais. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Então, se puder colocar aqui quem tá me ouvindo, quem não tá, se tá tudo bem. Eu meio que nunca fiz isso antes, então assim, acho que você vai perceber que em algum momento eu vou ficar um pouquinho nervosa ou não, cancela isso. Então é a primeira vez que eu tô trazendo um evento desse tipo aqui pra vocês, é a primeira vez que eu tô com um comprometimento de vir 14 dias ao vivo aqui no Instagram pra gente falar sobre abundância. E eu convido vocês a participarem todos os dias. E mesmo que você não possa assistir o ao vivo, registre no site para que você possa receber o link para assistir depois. Porque isso vai ser uma jornada em que a gente vai cada dia falar sobre um tópico diferente e que no todo isso vai fazer tudo sentido, sabe? Vai virar, assim, várias chavinhas na sua mente em relação à abundância e a como co-criar uma vida mais abundante, como se sentir mais abundante. E tudo isso é pensado junto, né, de acordo com a lua nova, para a gente poder criar novas coisas, novos projetos na nossa vida, né, toda essa energia que está acontecendo no mundo hoje. Eu espero que você tenha o seu café, eu tô com o meu café aqui, e o intuito é que a gente tenha, assim, um papo bem descontraído. Então a sua participação é muito importante. Coloca nos comentários pra mim, assim, vai falando o que você tá pensando, o que você tá sentindo, o que vem na sua mente. Pode fazer perguntas, que a sua participação, a sua energia é muito importante, porque a gente vai criar esse projeto juntos. Eu não programei, assim, mais nada além do dia de hoje, justamente pra gente poder ir programando com a energia do grupo do dia, tá bom? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês é o que vem na sua cabeça quando eu falo a palavra abundância? Você coloca pra mim nos comentários quais são as primeiras coisas que vêm na sua cabeça quando eu falo em ser uma pessoa abundante ou ter abundância na sua vida. O que vem? Digamos assim, é riqueza, luxo, muita coisa, ter muitos sapatos, ter muitas coisas, até mesmo desperdício, porque tem muito. Coloca pra mim no comentário e espero que esteja tudo bem aqui, gente. E vamos lá. Então, no dicionário, a palavra abundância está definida como ter mais do que o necessário. E eu acho que esse termo, assim, nessa definição, meio que deixa a gente mais ou menos, porque se você para pra pensar e falar na palavra a pessoa ser uma pessoa muito abundante, o nosso subconsciente já meio que automaticamente começa a pensar: ah, mas eu não preciso ter muito. Eu não preciso ter mais do que necessário. Eu não quero ter mais do que necessário. Ou até mesmo é errado ter mais do que necessário. Ou se eu tenho muito, o outro tem pouco. E a gente começa a entrar nesses pensamentos, assim, que são nada mais nada menos do que as crenças limitantes do nosso subconsciente, que vem à tona, né? Nesses momentos. A gente já começa automaticamente a se sabotar de ter a abundância ou a rejeitar a abundância, né? E fala, não quero ter isso, é errado. Ou se eu tenho, pra que eu vou ter muito dinheiro, muita coisa, muita comida? Porque se tem tanta gente que não tem. Então a gente bloqueia isso na sua vida. É isso mesmo, Rúbia.
A abundância é mais do que imaterial, né? É abundância de sorte, de saúde. É isso que a gente vai conversar hoje também, né? Como entrar nessa energia e como atrair mais isso para sua vida, né? E começa essa atração, né? Começa quando a gente compreende, quando a gente sente, quando a gente vive isso. Então, se a gente fica pensando que é errado ter muito, ou que se tem muito você tira dos outros e tudo mais, você começa a vibrar na escassez. E a gente começa a perceber como que os seres humanos foram programados por milênios e milênios e gerações a vibrar na escassez. Porque, né, a gente aprende que não tem o suficiente. Que a gente pensa que está sempre faltando, que não tem comida suficiente, que não tem água suficiente, que não tem dinheiro suficiente. É sempre a escassez. E quando a gente é bombardeado com esse tipo de pensamento, né, de crenças subconscientes, o que a gente começa a pensar? A gente começa a pensar que a gente não é o suficiente. Porque se a gente não tem o suficiente, se o mundo não tem o suficiente, se o universo não é o suficiente, a gente pensa assim, a gente também não é suficiente. Porque deve ser uma pessoa horrível, né? Deve ser uma pessoa cheia de... Tá tudo faltando, tá cheio de problema. Eu olho pro outro, começo a me comparar, né, com o outro. Ah, o outro é melhor do que eu não sou o suficiente. E ao vibrar nessa escassez, a gente tá criando mais escassez na nossa vida, né? Essa forma de pensamento, essa forma de sensação, a gente atrai e cria mais escassez na nossa vida. A gente atrai e cria mais falta na nossa vida. E eu tenho aqui umas notinhas, deixa eu dar uma olhada aqui pra falar. Ah, tá. E aí, o que acontece? Quando a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, a gente quer ter mudança, a gente quer ter, talvez você queira ter mais cliente, ou talvez você queira ter mais dinheiro na conta para poder pagar, né? Mais dinheiro no banco para poder pagar as contas. Ou você pode querer ter uma relação que seja mais amável. Então a gente quer mudanças na nossa vida. Só que a gente fica meio que contradizendo a nossa vontade, porque na vida prática, digamos assim, no dia a dia, o nosso pensamento e a nossa fala tá no oposto, tá na falta. Então, por exemplo, se você encontra com seus tipos de amigos, né, o que você fala? Você fala do que tá te incomodando, do que você fala que tá te faltando na sua vida. Fala, poxa, o meu lançamento tá uma bosta, porque eu quero fazer isso, meu marido quer aquilo, não sei o quê. Ou você fala, fica pensando, tá faltando dinheiro pra pagar a conta, que não sei o que, sei lá. Então, você começa a pensar sempre na falta, apesar de você querer a mudança. Só que tem um segredinho, né? A gente manifesta na nossa vida o que a gente vibra. E essa vibração vem através dos nossos pensamentos. Então, se a gente pensa na falta, a gente manifesta a falta na nossa vida. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder ter uma vida mais abundante é acreditar que nós somos suficientes, que nós temos o suficiente e que há o suficiente no mundo. Essa é o primeiro passo que nós temos que fazer. É literalmente mudar e compreender e sentir e sair dessa escassez que nós, seres humanos, fomos condicionados a acreditar, e que não seja só por mídia, sabe? É de geração a geração. Há muito tempo atrás, né, vinha talvez da caça, né? Agora a gente sabe que tem o suficiente, tem comida para todo mundo, tem tudo, a mãe natureza é tão fértil, sabe? Então a gente tem que começar a sentir isso dentro de nós e a perceber no seu dia a dia o que você já tem que é suficiente, sabe? É perceber no seu dia a dia que você já é suficiente, que, poxa vida, você é um ser humano que tá aqui batalhando. Talvez você não vai ser perfeito, porque ninguém vai ser perfeito, mas você tá dando o seu melhor. E isso já é uma coisa pra te botar como você já é suficiente, sabe? Você é bom. Tenho certeza que se você tá aqui comigo hoje assistindo esse vídeo, vale também para quem for assistir no replay, no futuro. Eu tenho certeza que se você tá aqui é porque você é uma pessoa boa. Então, assim, pense que você realmente é esse suficiente. Só que tem um probleminha, né? Às vezes, quando a gente começa a pensar assim, a gente consegue entrar nessa onda de pensar que somos o suficiente por um dia, dois, mas logo depois o nosso subconsciente vem e meio que sabota
E às vezes a gente começa a ficar meio culpado de achar que somos insuficientes. Quem aí já teve essa situação na sua vida de você, por exemplo, você tem uma viagem, ou você ganhou um prêmio, ou, por exemplo, você teve muito sucesso no seu trabalho, e aí você meio que falou assim, não, peraí, não vou contar pra ninguém, vou guardar isso pra mim. Porque é meio como se fosse errado você ter. Já aconteceu isso com vocês? Coloca pra mim aí se já aconteceu com algum de vocês essa situação de que você começa a ficar culpado por ter, né? Culpado por ter a viagem, culpado por ter um pouquinho mais de dinheiro sobrando, culpado por ter sucesso no trabalho. E aí o que acontece? A gente se acaba assim, né, meio que se reclusando porque você pensa, as pessoas não vão me compreender, as pessoas vão me julgar, ou as pessoas vão ficar com inveja, né? Só que isso tudo são historinhas que o seu subconsciente está te contando como forma, né, de esconder a emoção lá no final, que é a culpa do ter. Então, assim, a culpa, o sentimento, né, de culpa, ela é uma das primeiros, assim, dos maiores bloqueios de abundância. Sentir a culpa de ter. Porque quando você sente a culpa, gente, não vai manifestar nada, não vai ter mais nada, sabe? Você não vai conseguir mudar, ter bastante. Porque a culpa, na frequência, tem uma... Não sei se vocês já conhecem, mas tem uma escala de frequência de emoções, né? Que todas as emoções são calculadas com as frequências Hertz. E a culpa tem a frequência de 30. Eu acho que abaixo da culpa só tem mais um, que é 20. E depois é a culpa. É a frequência mais baixa que tem. E a aceitação é 350, mais ou menos, se não me engano. E a alegria é tipo 540. Depois da alegria, eu acho que só tem o enlightenment, que é do 700, né? Quando você tá, digamos assim, super enlightened. Então você vê a diferença entre a culpa do ter, né? Que é a vibração do 30, e a vibração da alegria de ter, que é a 540. Eles são extremamente opostos. Então, esse é uma coisa, né, que é o segundo passo para a gente ter abundância, é começar a vibrar nessa vibração de alegria de ter. Vamos parar de ter culpa por ser alegre. Vamos parar de ter culpa por termos bastante. Ou vamos parar de culpa por sermos bastante, sabe? E começa a trazer mais a alegria, mais a diversão para sua vida. Que quanto mais você vibrar nessa alegria... eu adoro coração. Pode mandar coração que eu adoro, gente. Obrigada por quem manda coração. Acho tão bonitinho, fica voando. Então, assim, quando você manifesta, né, assim, vibra nessa alegria, ela é muito mágica, muito mágica. E ela é uma das primeiras chaves também, né, pra gente atrair abundância. Durante essa semana, durante esses 14 dias, a gente vai falar desses assuntos, assim, mais a fundo. Hoje eu tô trazendo, assim, um en passant pra vocês em todos os assuntos que nós vamos conversar. E também não tem como a gente começar o evento, né, dessa semana sem ressignificar o que é a abundância. Temos que tirar a ideia de que a abundância é uma coisa ruim ou que a abundância é mais do que é necessário, e temos que compreender do fundo do nosso coração o que é a abundância e aceitar ter abundância e ser feliz por ter abundância. Então, o que eu ia falar? Eu ia falar, quando a gente começa a vibrar nessa aceitação de que nós somos o suficiente, que nós temos o suficiente, que há o suficiente no mundo, o que vai acontecer, né? A gente começa a trazer essa abundância para o sentir. A gente desassocia a abundância, o termo da abundância com o ter mais do que suficiente, e a gente começa a trazer ela para o sentir, a sentir que você é suficiente. E a sentir que tudo na sua vida tá no lugar certo, sabe? A sentir que as coisas ali têm um significado, têm uma emoção, têm uma energia. Então você começa a colocar mais a sua atenção no seu dia a dia, no seu momento presente. E isso também é um outro assunto que nós vamos conversar mais profundo pra frente, que é o poder do seu momento, né? De colocar ali a atenção total no seu momento.
que a sua abundância vai vir dali. É independente de quantos carros você tem, independente de quantos sapatos você tem, é relacionado a como você se sente dentro de você. Então, eu acho até assim, eu tava pensando assim hoje mais cedo, eu falei assim, gente, o que é uma sensação assim de mais abundante para minha, né, para vida? Eu falei assim, eu acho que quando alguém pula de bungee jump deve ser uma sensação muito abundante. Eu nunca pulei de bungee jump na minha vida, mas eu acho que deve ser uma sensação mega abundante, da pessoa ali pulando, caindo e tipo, tipo, tem muito espaço, tem muita vida, né? Força da natureza. Deve ser uma sensação muito grande. E aí eu também estava começando a pensar, né, assim, o que é a abundância para mim? Quais são os momentos que eu fico abundante? E eu comecei a perceber que a abundância é relacionado ao você amar a sua vida. Quando você ama a sua vida, como você ama o que você está vivendo, quando você ama o seu dia a dia, seja o que for, gente, aqui um cafezinho que a gente está tomando, sabe? É digital, mas já se você está amando esse momento, você já se sente abundante. E eu lembro, assim, foi uma das coisas que eu tenho mais saudades até do Rio, né? Era de poder encontrar meus amigos num cafezinho na tarde e bater um papo gostoso, sentado assim num café, né? Assim, no meio da rua e ver a vida passar. Eu adoro ver a vida passar, adoro ver pessoas andando na calçada, sabe? Eu fico imaginando a vida de todo mundo. E aquele momento pra mim já é um momento mega abundante. E é só um cafezinho, gente, porque não é relacionado ao ter, é relacionado ao sentir. E também, assim, o que é relacionado? É relacionado a você aceitar o que vem pra você, né? Porque muitas vezes a gente quer ter mais abundância na nossa vida, a gente quer se sentir mais abundante, mas a gente meio que rejeita, assim, inconscientemente, né? Meio que como assim, né? Dá um negocinho meio que não aceita. Então, aceita elogio, sem ter que dar um elogio de volta. Sabe? Quando alguém te dá um elogio e fala, nossa, você tá bonita hoje, fala, obrigada. Não precisa falar, não, obrigada, você também. Ou não precisa falar, obrigada, eu comprei isso na promoção, sabe? Apenas aceite o elogio, que já é uma abundância por si só. Aceite receber. Aceite receber a abundância, seja de que forma que for. E eu queria perguntar pra vocês, quando que foi, assim, pensa em algum momento da sua vida que você é abundante. O que te faz sentir abundância? Se vocês puderem botar pra mim alguns exemplos aí no comentário, eu vou agradecer muito. Vou ser muito grata. Vamos botar abundância de comentários, gente. Vamos manifestar abundância de comentários. Ai, Deus. Bom, ser abundante pra mim assim, ou ter abundância pra mim é uma coisa muito sutil, é uma coisa muito do sentir mesmo. Eu lembro que quando eu cheguei de viagem há 2 meses atrás, né? A gente saiu 2 meses, ficamos 2 meses fora. Quando eu voltei, óbvio, não tinha comida nenhuma na geladeira, né? E eu lembro que até voltei assim, com uma fominha e tava, falei, vai ter que ir no mercado, porque não tem comida nenhuma, não sei o quê. Quando eu abri a despensa e eu vi aquela gaveta cheia de comida, assim, tipo, massa, lentilha, tempero, eu falei, gente, eu tenho muita comida, obrigada. E não era cheia de comida, tinha uma massa, uma lentilha e os temperos, sabe? Mas aquilo me deu uma sensação de abundância que eu fiquei uns 2 minutos olhando pra despensa e falando assim, nossa, obrigada, obrigada, obrigada por ter isso, sabe? Outro momento também é deitar na varanda, na rede, na varanda e ver as estrelas no meio da noite, gente. Olhar assim aquele infinito, aquele universo infinito que nunca acaba. Aquilo pra mim é muito abundante. Você se perde no momento. E eu acho que é aí que tá um dos segredos da sensação de se sentir abundante. É quando você meio que você se perde naquele momento, né? Isso, pôr do sol, com certeza. Pôr do sol na praia é uma parada assim mega abundante. É uma parada magnífica pra mim. Eu lembro, né, lá na Praia da Macumba, no recreio, né, da minha infância. Então, quando eu vou lá, um dia nublado, meio de chuvoso, assim, mas não chuvoso, só nublado.
Só de sentar ali, pra mim, já é uma parada muito abundante. Eu olhar aquele dia nublado e eu na praia, sozinha, vendo o mar meio revolto. Tem magia por trás disso que é muito maneiro. Então, eu espero que todos vocês tenham se registrado no site. Se não se registraram ainda, se registra daqui a pouco. www.raissacoelho.com/café da abundância. Se não me engano é café, abundância. E aí, quando você se registrar lá no site, você vai receber o workbook, que vão ter vários exercícios e informações ao longo desses 14 dias, né? No momento você só vai receber as primeiras páginas do workbook para você não pular para o último passo antes de fazer esses da frente. Então, se registra no site, receba o workbook, porque agora eu vou falar para vocês um pouquinho do qual vai ser o nosso exercício, nosso dever de casa de hoje. E ele é bem bacana. Cada exercício foi pensado de uma forma para que a gente possa começar a construir e elevar essa frequência, né? Sair da frequência de culpa ou de que tá errado, e ir para a frequência da felicidade, ir para a frequência da gratidão, da aceitação e para a frequência da manifestação. Porque como eu já te falei, a gente manifesta o que a gente vibra. E pra gente vibrar, a gente tem que pensar coisas positivas, sentir coisas positivas para vibrar positivo. Então, o primeiro exercício que eu queria convidar vocês para fazer é colocar os seus objetivos. Quais são os seus objetivos para essa semana, esses 14 dias que nós vamos nos encontrar todo dia aqui no cafezinho, da tarde ou da manhã? O que você quer transformar na sua vida? Então, tem diferentes áreas da sua vida. Você vai colocar como você está se sentindo hoje e o que você quer transformar no final desses 14 dias, né? Qual é a sensação? Ou o que mais você quer trazer mais para sua vida? E você vai fazer isso para, digamos, para a área da família, para a da casa, para a área de finanças, porque a abundância não é só a questão monetária, como nós já conversamos aqui, vão ter todas as áreas. Esse é o primeiro deverzinho de casa. O segundo exercício é começar a fazer tipo um log de abundância. E isso, assim, eu sei que dá uma resistência braba de fazer esse exercício, porque, óbvio, o nosso subconsciente está querendo proteger a gente de crescer, né? Eles acham que crescer é uma coisa ruim. Então, ele fala, não, é muito desconhecido, não quero ir ali. Então, vou te proteger, vou criar uma resistência. Mas eu te convido a quebrar essa resistência do subconsciente. Vamos fazer o exercício, vou fazer junto com vocês. Amanhã estarei com o meu exercício pronto. E hoje, no primeiro dia, a gente vai criar um log de 3 ou 4 coisas que te fizeram se sentir muito abundantes hoje. E aí você pode colocar o seu cafezinho ou ver, assim, eu lembro que a Adriana colocou nos meus comentários, né, no post, que ela viu um tucano na varanda dela e ela se sentiu muito abundante lá no meio do Rio de Janeiro, no meio da cidade, sabe? Então, assim, essas coisas são muito bacanas. Então, tudo que você se sentir muito abundante, e pode ser coisas bem simples, gente. Até mesmo uma vela aromatizada, um incenso que você colocou, o importante é o que você sente. E aí a gente vai criar isso todos os dias por 14 dias. Para quê? Para que a gente possa treinar o nosso subconsciente, nosso consciente a observar mais no nosso dia a dia as coisas que nos dão abundância, que nos fazem sentir abundância. E quanto mais a gente colocar atenção nessas coisas, mais a gente vai trazer para nossa vida esses elementos. Mas a gente vai falar para o universo, é disso que eu gosto. O universo é isso que me faz ser feliz. E quando eu sou feliz, eu tô vibrando no 540, sabe? E aí a gente vai trazer mais daquilo para nossa vida. E também vai forçar a gente ver o quão abundante nós já somos. Esses são os 2 exercícios que estão lá no workbook. E acabou de vir aqui na minha mente, eu quero fazer um exercício novo com vocês. Eu gostaria de perguntar para vocês o que você gostaria de ter que você já tem. Por exemplo, eu gostaria de ter uma casa cheia de plantas. Eu quero ter uma casa cheia de plantas, mas eu já tenho uma casa cheia de plantas. Então, ou você pode falar alguma coisa assim, eu quero ter um cachorro para ficar do meu lado enquanto eu trabalho. E eu já tenho um cachorro para ficar do meu lado enquanto eu trabalho. Ou você pode falar, eu quero ter uma casa com vista para o mar. E eu tenho uma casa com vista do mar. Você pode falar o que você quer que você tem.
E se você fizer esse exercício diariamente, e agora, fala agora, o que que você quer que você já tem? Ao fazer esse exercício, você vai começar a ver o quanto você já é abundante. E o quanto você é o suficiente, sabe? Você pode até falar, eu quero ter um marido e eu tenho, sabe? Coisas assim, eu quero ter um filho e eu tenho. Coisas desse jeito. Então, esses são os 3 exercícios que eu vou convidar vocês a fazerem hoje, pra gente poder ir modificando e ativando essas chavinhas da abundância. E amanhã, quando eu vier aqui de novo no mesmo horário, a gente vai conversar sobre a primeira grande chave da abundância e como a gente pode ativar ela no nosso subconsciente para começar aos poucos e elevando a nossa frequência. E a nossa frequência, quando a gente eleva a nossa frequência, a gente eleva a frequência da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Então, o nosso trabalho aqui é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado e espero poder ver vocês amanhã. Amanhã eu vou estar num evento ao vivo, não vou estar em casa, mas eu vou conectar com vocês e nós vamos falar sobre a primeira chave da abundância e entrar em mais detalhes com ela, tá bom? Um grande beijo e vamos viver essa vida aí mais abundante. Parando de pensar que a abundância é uma coisa ruim, parando de pensar que a abundância é só quando você tem mais do que necessário e começando a perceber que a abundância é quando você se sente suficiente. E começando a perceber na abundância que a abundância é quando você ama a sua vida e quando você ama cada momentinho que tá na sua vida, na frente de você, seja esse momento que for. Se for um abraço no seu filho, que deve ser já uma coisa assim mega abundante, ou um abraço na sua mãe, que já é mega abundante. Quando você ali tá meio mal, aquele abraço de mãe, nossa senhora, é uma abundância que só. Então, vamos começar a perceber e a trazer a consciência desses momentos para o nosso dia a dia. Um grande beijo. Tchau, tchau.